Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre uma doença crônica, assintomática e que, se não tratada e detectada, lesa silenciosamente o coração, os vasos sanguíneos, o cérebro e os rins. A hipertensão arterial acomete 4 em cada 10 moçambicanos adultos e mais da metade destes pacientes não sabem que têm a doença e nem fazem o devido controle. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12% da população mundial morre por consequências da hipertensão arterial. A maior parte deste grupo é composta por homens, mas depois da menopausa, as mulheres estão mais suscetíveis a desenvolver a hipertensão em comparação com as mulheres em idade fértil, superando os homens e com mais gravidade. Na peça a seguir, saiba como a prática de exercícios físicos ajuda a controlar a hipertensão de alguns pacientes. Acompanhe. São 5 horas da manhã e o treino está a começar. Para além de estabelecer uma rotina de exercícios mais sólida, exercitar logo cedo ou nas primeiras horas do dia acontece antes dos compromissos e horário de trabalho dos pacientes que pertencem ao grupo de ginástica Maravilha e que fazem do exercício físico um aliado forte para combater um inimigo que é silencioso, a hipertensão. Eu descobri hipertensão arterial há mais de 25 anos atrás, quando eu tive problema de câncer da mama. Por conta do estresse disso, o tratamento em si, acabei ficando hipertensa. Eu descobri que era hipertensa em 2000. Isto começou em 2016, finais de 2016, quando eu perdi o meu filho mais velho. Apanhei uma depressão, fiquei deprimida. Aquilo era depressão, ansiedade e atenção, eu não dormia à noite, não conseguia dormir à noite. E comecei a ter já a hipertensão mesmo. Eu entrei através da Ana Massango, que me convidou. Eu não dormia por causa de alta tensão, não dormia. Então me convidou, fazíamos exercício no Ripinga, caminhávamos todos os dias e no fim a doutora Kelita me via a voltar da caminhada, a sair da oração matinal e ela me convidou para a ginástica Maravilha. Então comecei a ginástica Maravilha até agora, desde 2010 até hoje estou a fazer exercício e dou-me bem, sem nenhum problema. Durante 3 vezes por semana, os pacientes contam com as orientações da médica instrutora Mariamo Abdala. Eu sempre gostei de fazer exercício e sempre fiz realmente com o instrutor. Então aprendi fazendo. E pronto, fui investigando um pouco na internet alguns exercícios que são bons para certas situações, pilates, aeróbica, então meditação. Então faço um pouco de mistura disto. Então na verdade, o que eu oriento é a pessoa fazer ao seu limite, porque não é assim um personal trainer como tal, mas na verdade é fazer no geral, dou uma orientação no geral, que todas as pessoas devem consultar pelo menos o seu médico. Se não consegue fazer um determinado exercício, não insista. Claro que dou alguma atenção a algumas pessoas em particular, mas faço uma mistura de exercícios, aeróbica, pilates e faço também meditação. E antes desta pandemia nós chegamos a 130 pessoas. E pronto, fomos seguindo. O grupo foi crescendo desta forma e ajudando as pessoas, porque uma vez por semana cada um faz o seu depoimento, mas para poder incentivar os outros. Aqui na ginástica Maravilha está mesmo uma maravilha, não sei como explicar, porque praticamente é um tratamento, como é que chama, de um ambiente sociável, que todos aqui são do mesmo ritmo, não há ninguém que despreza o outro. Sim, é um lindo convívio que eu praticamente gostei.
Durante esse período todo que estivemos parados por causa do Covid, nos princípios do Covid, quando suspenderam todas as coisas, estava sempre com saudades de vir cá ter com a malta, só nos encontrávamos no WhatsApp lá para conversarmos. Mas agora que nos reabriram, estamos aqui. O combate à hipertensão exige mudanças no estilo de vida. Portanto, não basta apenas praticar exercícios físicos. É necessário também ter uma dieta saudável, equilibrada, reduzir o consumo de sal e seguir à risca as recomendações médicas. Se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, faz exercício, pode viver naturalmente. Claro que dependendo da orientação que for dada pelo médico, então poderá em algum momento precisar da medicação para ajustar a hipertensão. Mas exercícios, alimentação equilibrada é fundamental para o seu equilíbrio. Os pacientes contam que depois de terem estabelecido uma rotina de exercícios físicos, notaram grandes mudanças. Cheguei a pesar, nessa altura, 99,9. Colesterol muito alto. E o médico disse, olha, a senhora tem que diminuir o peso para ajudar também, o seu colesterol também tem que baixar. Então eu comecei a levar a ginástica a sério. E eu agora estou com 79,3, 79,5, ando por aí. Eu tomava comprimidos, muitos comprimidos, mas não resultava, parece que aumentava. Agora tomo só uma vez por dia. Eu convido a todos a terem este gosto de exercícios, não só por doença crônica, mas também faz parte do bem-estar físico, mental, emocional e começas o dia muito bem, olha, não há espaço para depressão, é muito bom. Não sei como explicar o que estão a perder, porque a saúde praticamente não é pelos medicamentos, mas sim, pelo menos pela preparação física que a pessoa tem, que depois ajuda também o sangue a circular de boa maneira e também fica aliviado, tem pouco stress por causa da ginástica que a pessoa faz. É assim, por isso mesmo que eu estou sempre aqui, com um alívio espiritual durante o dia depois de fazer a ginástica. Nos dias que não vou à ginástica, às vezes fico mais acanhado, mas assim fico mais aberto. Façam ginástica, que é a melhor coisa que fazem na vida. E depois que a pessoa se engrenar nisto, when you start, you can't stop. Quando não controlada e detetada, a hipertensão arterial pode causar graves problemas para a nossa saúde. E para aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta matéria, temos como convidada a doutora Irina Mbanzi, é médica cardiologista, já é da casa. E, doutora Irina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Mércia. Muito obrigada ao programa Saúde e Vida por convidar mais uma vez para falar sobre hipertensão. Com certeza. A hipertensão arterial é considerada um problema grave de saúde pública. O que é esta doença? O que é a hipertensão? E quando é que podemos considerar um indivíduo hipertenso? A hipertensão arterial é aquilo que nós chamamos de uma doença silenciosa. É quando a pressão arterial nos vasos sanguíneos vai subindo e atinge os níveis que são considerados acima do normal. E esses valores normalmente são os valores de 140 para a tensão arterial sistólica e de 90 para a tensão arterial diastólica. Então nós dizemos que um indivíduo é hipertenso quando ele tem uma pressão arterial superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Esta pressão arterial ela é perigosa, como disse, porque a perfusão de sangue para certos órgãos vai ficando diminuída e isso vai afetar o funcionamento desses órgãos. Os principais órgãos que são mais acometidos são o coração, o cérebro e os rins. Certo, nós vamos chegar nas complicações, mas queria referenciar que nos últimos tempos têm ocorrido estes casos de hipertensão arterial em mulheres mais jovens em comparação com homens da mesma idade. Antes se pensava que a hipertensão era doença de adultos, de pessoas mais crescidas, mas hoje em dia há muitos casos de jovens, principalmente mulheres, a terem hipertensão arterial. Por que isto acontece? Diz-se que antes dos 50 anos a hipertensão arterial é mais frequente nos homens
e que depois dos 50 anos ela é mais frequente nas mulheres. No entanto, não há regra sem exceção. Há jovens do sexo masculino que são hipertensos e há jovens do sexo feminino que também são hipertensos quando ainda são com uma idade não esperada para ter a hipertensão arterial. Então, as causas que estão implicadas nas mulheres são várias. As mulheres muitas vezes têm alguma doença hormonal, geralmente do foro ginecológico, uma doença ovárica ou infertilidade ou alguma coisa do foro ginecológico que pode alterar as hormonas e causar uma hipertensão mais cedo. Por outro lado, um bom número de mulheres desenvolve hipertensão arterial na gravidez. A mulher fica grávida, faz a sua consulta pré-natal e durante a consulta pré-natal é detectada que ela é hipertensa. E nessa altura ela começa a fazer o tratamento e depois do parto há uma tendência a esta pressão arterial de reduzir-se ou voltar mesmo ao normal, mas o fato desta jovem ter tido hipertensão durante a gravidez, isso é sinal de que ela pode ser hipertensa mais cedo, pode ser hipertensa antes dos 50 anos de idade. Outro fator muito importante é o uso de contraceptivos. Às vezes as mulheres usam métodos contraceptivos como pílula e esta causa alterações a nível da circulação de sangue também e causa certa inflamação nos vasos, etc. e que também leva ao aumento da pressão arterial. Doutora, nos últimos tempos têm sido verificados casos de hipertensão arterial em mulheres jovens. Antigamente dizia-se que a hipertensão é uma doença de adultos, ou seja, de pessoas mais crescidas. Mas hoje em dia é comum nós vermos uma jovem dos seus 20, 30 anos de idade com hipertensão arterial, coisa que muitas vezes não acontece com os homens da mesma idade. Por que isto acontece? Bem, Mércia, como tu bem disseste, a hipertensão arterial realmente é uma doença dos adultos a partir de uma certa idade. Geralmente, a partir dos 40 anos, a pressão arterial já começa a subir e a literatura diz que antes dos 50 anos, a pressão arterial tende a ser mais frequente nos homens e depois de 50 anos, tende a ser mais frequente nas mulheres. No entanto, o que tu dizes também é verdade. Há muitas mulheres jovens que têm sido diagnosticadas de hipertensão arterial. Na verdade, tanto mulheres como homens atualmente, mas já que estamos virada para as mulheres, eu vou dar um bocadinho mais de ênfase porque que isso acontece nas mulheres. Sim. Há vários fatores. A pressão arterial na mulher comporta-se diferente da pressão arterial no homem e um dos principais fatores que leva à subida da pressão nas mulheres é o uso de pílulas. As pílulas são um método contraceptivo mais usado, pelo menos já a nível nacional, e as pílulas vão causar certas alterações no nosso organismo, a nível da circulação de sangue, que vai levar ao aumento da pressão arterial. Outro fator importante é que muitas mulheres jovens, na primeira gestação geralmente, elas desenvolvem hipertensão arterial. Algumas ainda conseguem ter o diagnóstico nas consultas pré-natais, outras só sabem que são hipertensas no dia do parto. A chamada pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Exato. Quando se apresentam com um estado um pouco mais grave, verifica-se que aquela gestante está com pressão arterial alta. Nesses casos, normalmente, a pressão baixa depois da gravidez e até pode normalizar. Mas o fato da mulher ter tido esta pressão arterial gestacional é um indicativo de que ela pode desenvolver a hipertensão arterial mais cedo. Ou seja, isto já é um alerta, já indica alguma coisa a esta mulher. Exatamente. Outras mulheres não têm nenhuma destas entidades, mas têm uma doença dos ovários, ou do útero, ou têm infertilidade, tem algum problema hormonal que, com o tratamento que elas também recebem, pode levar à subida
da pressão arterial. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os homens apresentam mais complicações relacionadas à hipertensão arterial, bem como doenças cardiovasculares. Mas a doutora referenciou anteriormente que, depois de uma certa idade, a mulher está mais suscetível a ter a hipertensão arterial, que pode até superar o homem. Pode nos explicar mais ou menos como é que isto acontece, qual é a relação entre a menopausa e a hipertensão arterial? Então, de um modo geral, quando nós estamos na idade fértil, nós estamos protegidas e não desenvolvemos a pressão arterial. Quando a mulher entra na menopausa, ela entra numa fase em que há uma desregulação hormonal. Aquelas hormonas que tinham as suas ações quando eram mais novas deixam de ter as suas ações e começam a ocorrer alterações que vão ser deletérias para o nosso organismo e que vão subir a pressão arterial. Daí que a pressão arterial é mais diagnosticada nas mulheres na fase da pós-menopausa. Ok. E que outros fatores, para além da menopausa, podem ser um risco para que esta mulher desenvolva uma pressão arterial? Outro fator importante é que muita mulher é sedentária, não consegue ter tempo para fazer ou para praticar algum tipo de exercício físico. Outro fator importante é que muita mulher é obesa e nós temos aquela obesidade que é mais nas ancas, sim, mas também já temos mulheres com uma obesidade central, que é mais na barriga. Isso tem aumentado progressivamente, isso contribui bastante para o aumento da pressão arterial. Por outro lado, há algumas mulheres também que já começam a consumir um bocadinho de álcool acima do que acontecia antes ou acima do esperado. Então, esses fatores todos juntos também contribuem para a elevação da pressão arterial. Sendo a hipertensão uma doença assintomática, que sinais é que podem nos fazer suspeitar que estamos diante de uma hipertensão arterial? Essa é uma pergunta muito difícil, porque realmente o fato da pressão arterial, da hipertensão ser assintomática é o grande calcanhar de Aquiles, porque nós só procuramos um atendimento médico quando sentimos alguma coisa. E normalmente a pressão arterial ela eleva-se sem a pessoa sentir absolutamente nada. Normalmente quando a pessoa sente é porque já atingiu um certo nível que o seu organismo já não está a conseguir tolerar. Na maior parte das vezes costuma ser uma cefaleia ou vulgo dor de cabeça. Às vezes pode ser distúrbios na visão. Às vezes a pessoa fica com uma visão um pouco turva. Alguns doentes reportam ter dores cervicais a nível do pescoço. Por vezes palpitações ou desconforto torácico. Podem ser sinais que a pessoa deve prestar atenção e procurar saber se não está com pressão alta. Ok, muito bem. Doutora, muito obrigada por esta explicação, mas agora é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Nós voltamos já para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí, pois hoje estamos a aprender muito sobre como controlar a hipertensão arterial. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a hipertensão na mulher e vamos ter algumas dicas nutricionais sobre como é que deve ser a alimentação de um hipertenso com a nutricionista Leila Novella. Olá, chamo-me Leila Novella, sou nutricionista e estou aqui para falar-vos da dieta para hipertensos. Na dieta para hipertensos é importante evitar adicionar o sal durante o preparo das refeições e evitar o consumo de alimentos industrializados ricos em sódio, que é a substância responsável pelo aumento da pressão arterial.
Deve-se fazer uma alimentação rica em frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e alimentos com pouca gordura, preferindo peixes e carnes magras. Além disso, deve-se também evitar o consumo de bebidas alcoólicas, café, refrigerantes e alimentos ricos em gordura, como carnes vermelhas, frituras, bolos, embutidos, entre outros. Porque o excesso de gordura favorece o aumento de peso, que piora a hipertensão. Então, o que comer para controlar a hipertensão? Deve-se fazer uma alimentação rica em frutas, legumes, vegetais, alimentos integrais e alimentos com pouca gordura, preferindo peixes e carnes magras. É importante também adicionar alimentos ricos em ômega 3, como a linhaça, a chia, nozes e castanhas. E faça a substituição do sal por ervas aromáticas durante a preparação das refeições, tais como o alho, o alecrim, a salsa, o orégano, entre outras. Previna-se da hipertensão melhorando a sua alimentação. Cuide de si e da sua família. E depois destas dicas, vamos agora, com a ajuda da doutora Irina Mbanzi, esclarecer alguns mitos e verdades sobre a hipertensão arterial. Basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Mito. Retirar o sal da comida, primeiro, não é correto e segundo, não é suficiente para reduzir a tensão arterial. O sal é importante. O que nós devemos fazer é reduzir a quantidade de sal que nós ingerimos, porque nós temos uma tendência a ingerir sal em excesso. Este excesso como é que aparece? Aparece no momento em que nós estamos a cozinhar, nós colocamos sal em excesso e às vezes nós cozinhamos também com caldos que têm sal e por fim nós às vezes acrescentamos o sal da mesa quando estamos a comer. Então o que nós devemos fazer é tirar o sal da mesa, evitar cozinhar com caldos e reduzir a quantidade de sal que a gente põe na panela quando estamos a cozinhar. Esta é a forma mais correta, reduzir o sal e não retirar. Temperaturas altas contribuem para o aumento da pressão arterial. Mito. As temperaturas altas, elas causam um relaxamento nos vasos sanguíneos, sim, mas isso não constitui por si só causa de aumento da pressão arterial. É verdade que a temperatura tem o seu efeito ao nível do nosso organismo, mas isso não é causa de aumento da pressão arterial. Situações de estresse e a ansiedade aumentam a pressão arterial. Verdade. Toda situação de estresse, qualquer que seja, por mais mínimo que pareça, causa uma elevação momentânea da pressão arterial. Naquele momento em que a pessoa está sob estresse, a pressão tende a subir, mesmo que a pessoa não se aperceba, mas ela sempre sobe. E quando aquela situação de estresse passa ou diminui, ou a pessoa fica mais controlada, a pressão arterial por si reduz. O álcool prejudica o controle da pressão arterial. O excesso de álcool ou o excesso do consumo de álcool é que prejudica o controle da pressão arterial. Se nós consumirmos álcool em pequenas quantidades, nas quantidades recomendadas, este álcool não causa nenhum dano, nem prejudica o controle da pressão arterial. Mas se nós consumirmos álcool em excesso, aí sim nós não teremos um controle adequado da pressão arterial. E depois de esclarecermos alguns mitos e verdades sobre a hipertensão arterial, vamos agora saber como medir a pressão arterial.
a vinda do meu paciente, para que possa eu medir a tensão, sabemos que existem 2 instrumentos ou mais, mas por enquanto nós temos 2 instrumentos. Temos o esfigmomanômetro, que serve para medir a pressão arterial, e temos o estetoscópio, que podemos usar para sentirmos os batimentos cardíacos. Então, quando a pessoa vem à farmácia pedindo com que possamos medir a tensão, a primeira coisa que nós recomendamos é a pessoa relaxar, porque sabemos que algumas pessoas têm tido alguns longo percurso, né, durante o dia, então é necessário relaxar para nós depois podemos medir a hipertensão para que a tensão esteja no nível elevado. Alguns esfigmomanômetros que podemos usar para medir a tensão aqui no antebraço, no pulso mesmo, e tem alguns que usam, né, no antebraço, no bíceps, né, usam aqui. Então ele começa medindo pessoalmente, sozinho, né, ele mede automaticamente. Então temos o estetoscópio. O estetoscópio usamos para sentir os batimentos cardíacos, mas muitas das vezes os que usam o estetoscópio são os clínicos, né? Aqueles que fazem o curso da medicina geral. Tendo em conta que a hipertensão depende de pessoas para pessoas. Existem as pessoas que estão na fase inicial e existem pessoas que já estão numa fase crônica. Portanto, quando falamos que o nível ou o tempo em que a pessoa tem que se determinar para poder medir a tensão depende da pessoa em que nível que se encontra da hipertensão. Portanto, para alguns que estão a iniciar a tensão, podem medir, por exemplo, de um dia para o outro. Por exemplo, no início as pessoas podem ter dores de cabeça, podem ter tonturas, podem ter alguns distúrbios da visão, como vertigem e muito mais. Mas para essas pessoas é necessário diariamente controlar a sua tensão, né? Pode vir hoje, mede a tensão, amanhã também mede a tensão, começa a ver em que passo que a pessoa está andando e controlando a hipertensão. Bom, aqui está. Eu espero que de hoje em diante você que é hipertenso tenha mais atenção e que controle devidamente a sua pressão arterial com exercícios físicos, alimentação e também saber qual é o nível ou como é que está a sua pressão arterial. Doutora Irina, voltando à nossa conversa, eu gostava de saber se esta doença, se a hipertensão não estiver controlada, que complicações é que podem surgir, que prejuízos é que teremos na nossa saúde? Bem, teremos muitos prejuízos. E, para bem dizer, teremos prejuízos que podem colocar em risco a nossa vida. Estou a falar do AVC, por exemplo. Nós temos um risco acrescido de ter um AVC, que é a vulgotrombose. E um indivíduo que tem um AVC fica debilitado, incapacitado de fazer as atividades que ele fazia antes. Temos um risco acrescido de ter um infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco. Temos um risco acrescido de ter doenças renais. As mulheres, quando estão grávidas e têm hipertensão arterial, elas correm o risco de perder o feto ou correm o risco de, na altura do parto, desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é um quadro muito grave, caracterizado por convulsões, e elas podem morrer durante esse processo. Então, eu estou a falar de uma entidade que, apesar de ser silenciosa, realmente é grave e pode levar à morte. E como tratar a hipertensão arterial? O tratamento é um tratamento que exige que o doente, em primeira instância, aceite que é hipertenso. O que acontece é que muitas pessoas até sabem que são hipertensas, mas acreditam que não, que se calhar só foi aquele dia, se calhar não aconteceu nada. Eu não sou hipertenso, eu ainda sou jovem. As pessoas têm muitas justificações para não assumir que são hipertensos. Eu acho que um dos primeiros passos é o doente ou o indivíduo aceitar que é hipertenso, tomar algumas medidas
para a redução da pressão arterial, que são fazer o exercício, melhorar a sua dieta, ter uma dieta mais variada, uma dieta mais rica em frutas, vegetais e peixes, e reduzir o consumo de carnes e de comidas gordurosas. Começar a praticar exercício físico, deixar de ser sedentário, perder peso para aqueles indivíduos que estão acima do peso ou que são obesos. Por outro lado, o tratamento também consiste em tomar medicamentos. Tá certo. Doutora, que recomendações deixa, uma vez estamos a falar sobre hipertensão na mulher, sabemos que a mulher, a doutora mencionou que a mulher é quem cuida da família, cuida da casa, do marido, dos seus familiares, até por ver se tem algum familiar doente e todas estas situações. Que recomendações deixa para as famílias moçambicanas no que concerne ao apoio a esta mulher que sofre com a hipertensão? Eu penso que é preciso olhar para a mulher que nós temos em casa e não olhar no sentido de que ela é responsável por tudo e tem que fazer tudo. Temos que olhar para a mulher como um ser humano e temos que perceber que aquela mulher às vezes pode estar doente e não se queixar, porque está a cuidar dos filhos, porque está a cuidar dos maridos, porque está a cuidar de todas as tarefas que ela deve fazer. Então, é preciso pautar pela saúde. Nós temos que ter o hábito de cuidar da nossa saúde. Muito bem, doutora, estamos a chegar ao fim desta conversa, mas antes gostava que a doutora fizesse uma reflexão em torno do Dia Mundial da Hipertensão. Olha, o dia 17 de maio é o Dia Mundial da Hipertensão e eu aproveito este programa para pedir aos moçambicanos que procurem saber da sua pressão arterial. Eu acredito que não há nenhum moçambicano nesta altura que nunca tenha ouvido falar de hipertensão arterial. Às vezes nós temos em casa um familiar hipertenso, um familiar que teve trombose, mas eu nunca medi. Eu não sei qual é a minha pressão arterial. Então, o meu apelo este ano vai para que a gente mude de atitude, que a gente procure pelo menos uma vez por ano medir a sua pressão arterial. Vamos aproveitar o mês de maio, que é o mês da hipertensão arterial. Vamos medir a pressão arterial nas farmácias, nas unidades sanitárias mais próximas, não custa nada. De certeza que se for medir vai ser atendido e vai saber qual é o seu estado em relação à pressão arterial. Não custa nada e nem dói. Muito obrigada, doutora Irina, pela sua colaboração com o programa Saúde e Vida, por nos falar deste assunto que é tão importante, que é a hipertensão arterial na mulher. E nós esperamos contar com a doutora nas próximas edições. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, parabenizar-vos pela iniciativa e espero que vocês continuem a trabalhar conosco. Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim desta edição do Saúde e Vida. Muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode manter contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Tchau, tchau.